Primeiro que ele falou, eu engravidei alguém. E não sei se isso foi certo, por mais que eu tenha aceitado. Na hora eu já comecei a me tremer. Falei, como assim? Você engravidou alguém? Achei que era alguma amiguinha, alguma namoradinha, alguma coisa do tipo. Só que eu não tava sabendo. Porque ele tava mais informado na casa do pai dele do que aqui em casa. E aí ele começou a falar, mãe, eu engravidei a minha madrasta. Gente, na hora, tipo assim, meu mundo caiu. Eu fiquei olhando pra cara dele assim, sem acreditar. Eu falei, filho, como assim? Você se envolveu com a sua madrasta? Como você pode fazer isso com seu pai? Meu Deus, imagina a reação do seu pai sabendo disso. Eu comecei a tentar conversar com ele pra poder entender o que tava acontecendo. E ele falou, mãe, o papai sabe. Ele não só sabe, como foi ele que me pediu. Eu falei, o quê? Ele falou assim, mãe, o meu pai me pediu pra engravidar minha madrasta. Por isso eu estava tanto tempo lá. A gente estava basicamente praticando até ela engravidar. Eu fiquei sem saber o que falar, sem saber o que pensar. E falei, filho, me explica. Como assim? Do que você tá falando? Eu comecei a tentar criar situações na minha cabeça, eu não via nada. Parece que a minha cabeça ficou num puro silêncio. Porque, gente... E aí ele me falou que o pai dele voltou pro Brasil porque estava tentando engravidar a madrasta, mas não estava conseguindo e tudo mais. E aqui no Brasil era mais fácil para poder conseguir uma barriga de aluguel ou conseguir alguma coisa relacionada para poder engravidar, era bem mais fácil do que lá. Por isso que eles voltaram, porque o sonho dela era ser mãe, ela queria muito ser mãe, não sei o que e tudo mais. E aí quando chegaram aqui no Brasil, que meu filho passou a conviver mais tempo lá, essa madrasta teve a brilhante ideia de que ela poderia engravidar do meu filho. E aí o meu ex-marido iria assumir, seria basicamente o filho dele. E era isso, só que ela não parou pra poder pensar que não seria filho dele, seria neto do meu ex-marido e filho do meu filho. E aí ele começou a me explicar que ele quis, que ele aceitou, né, que foi um pedido do pai e da madrasta, que ele tava de acordo, que foi tudo bem, que tava tudo certo, mas que agora que aconteceu, a ficha meio dele que caiu e ele tava meio que assustado em saber que ele vai ter um filho, mas que esse filho não vai ser dele, que esse filho não vai ser do pai dele, ele não sabe como ele vai reagir em relação a isso, quando a criança crescer, ele estando perto, e ele não sabe se ele vai conseguir administrar isso. Obviamente, meu filho tinha 16 anos. Provavelmente, na hora, pra agradar o pai, ele não pensou sobre as consequências dos atos dele e ele acabou aceitando. E acabou se relacionando com a madrasta, acabou dando um filho dele pro pai dele. Essa foi de verdade a pior situação da minha vida, porque eu literalmente não sabia o que fazer. Eu fui em cima do pai dele, obviamente, a gente começou a discutir, fui na casa dele, discuti com a madrasta, não fiz nada com ela porque ela estava grávida, né? A criança no não tinha culpa. Ela falou pra mim que eu tinha que entender porque eu era mãe, que esse era o sonho dela, que ela queria ter um filho. Eu falei que tivesse um filho, mas que não fosse do meu filho. A gente começou a discutir, eu fiquei sem saber o que falar, sem saber o que fazer. Perguntei pro meu filho o que ele queria fazer em relação a isso, se ele queria assumir essa criança, porque aí a gente iria lutar na justiça. Ele falou que não, que ele queria continuar ajudando o pai dele, que ele estava assustado, mas que ele tinha tomado essa decisão e que ele não queria voltar atrás. No fim, a criança nasceu, meu ex-marido assumiu como se fosse filho dele. O meu filho continua falando com o pai dele, com a madrasta, vai na casa deles, convive. Eu não falo mais com eles, porque eu não digeri muito bem essa situação, mas eu respeitei a escolha do meu filho, porque eu sinceramente não sabia o que fazer. Meu filho tá fazendo terapia pra poder entender e digerir melhor essa situação. Ele realmente não assumiu a criança, hoje em dia ele trata a criança como se fosse um irmão, mas no fundo ele sabe que é filho dele.